Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nessa manhã. Espero que vocês estejam tendo um domingo abençoado. E nós continuaremos tendo um domingo abençoado, porque nós acreditamos naquilo que Deus tem para transmitir aos nossos corações essa manhã. Então eu queria que você, sem mais delongas, pegasse na sua Bíblia e abrisse ela comigo no livro de Efésios, no capítulo de número 1. Efésios, livro de Efésios, capítulo de número 1. Nós acreditamos que Deus tem coisas maravilhosas para falar conosco e acreditamos naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas nos dias de hoje. Eu sei que nós estamos vivendo tempos que talvez você nunca pensou viver, tempos que talvez nunca passou pela nossa cabeça ou nós sequer esperávamos que iríamos viver. Mas estamos vivendo. E se estamos vivendo, nós vamos viver esse tempo como nós estamos acostumados a viver todos os tempos das nossas vidas, debaixo da mão de Deus, debaixo da graça do Senhor. E eu acredito que é isso que irá nos fazer ultrapassar toda e qualquer dificuldade que possa existir em nós. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 1. No versículo de 3 ao 6 diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Somente até aqui. Nós vamos falar sobre algo nessa manhã que eu estou vivendo nos dias de hoje. Para quem sabe, e alguns que já ouviram o nosso testemunho, sabem que eu e a minha esposa, a Vanessa, tivemos muito tempo para conseguirmos termos um filho. E graças a Deus, Deus nos deu a graça de não ter um filho, mas ter 2 filhos, que serão gêmeos, e breve eles estarão aí para poder alegrar as nossas vidas e de quem nos rodeia. Então nessa manhã nós vamos falar sobre filhos. E falar sobre filho, nós precisamos voltar um pouco antes daquilo que é filho. No capítulo de número 1, no versículo de número 4 de Efésios, nós acabamos de ler que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Querido, na fundação do mundo, se nós formos ver o livro de Gênesis, no capítulo de número 1, Deus começa criando todas as coisas. E Deus vem criando tudo. Deus cria o sol, Deus cria a lua, Deus cria os mares, Deus cria a terra, Deus cria os peixes, Deus cria os répteis, Deus cria tudo. E a Bíblia diz que todas as vezes que Deus criava alguma coisa, a Bíblia fala assim: e viu Deus que era bom. Depois de toda aquela criação, Deus, ele viu que havia necessidade dele continuar criando algo que ainda batia forte no coração dele. Ele havia criado todas as coisas, mas mesmo assim alguma coisa no coração dele dizia que ele precisava criar mais alguma coisa. Porque na verdade o homem foi criado por Deus para que em nós, Deus pudesse também achar a alegria de ter alguém com quem se relacionasse. Porque era como se Deus estivesse mostrando para toda a sua criação que nós o amávamos, não porque nós éramos somente criação, mas nós o amávamos porque nós escolhemos amá-lo. Porque nós decidimos amá-lo. Porque os anjos, os arcanjos, os animais terrestres, as águas, toda a criação de Deus, ela adora ao Senhor, porque foi criada para isso. Nós também fomos criados para adorar o Senhor, mas com uma condição e com uma pequena diferença, que nós adoramos a Deus por vontade própria. Eu escolho se eu adoro a Deus ou não, eu escolho se eu me coloco diante de Deus ou não, a minha vida.
Então o que Deus estava mostrando para toda a criação era que agora sim eu criei algo que me adora porque me ama, porque decidiu me adorar. E no momento da criação, Deus cria o homem em toda a sua essência, e nós temos a essência do Pai. Nós fomos criados para nos relacionar. Nós fomos criados com a intenção de haver relacionamento. Ora, hoje, nos dias de hoje, se nós repararmos nessa quarentena que nós temos vivido, o mundo nunca viveu nada parecido. O mundo nunca viveu nada igual. E nessa quarentena que nós temos vivido, o que mais pesou para algumas pessoas, e para muita gente, eu te digo para mim também, porque eu gosto de me relacionar, eu gosto de ter contato, eu gosto de abraçar, eu gosto de me sentir bem, eu gosto de beijar as pessoas que eu amo também. Então, essa falta de relacionamento, nos dias de hoje, a humanidade está vendo o quanto faz falta você se relacionar com alguém. Talvez você está aí na sua casa e você já está há mais de semanas que você não vê o seu pai e a sua mãe, porque talvez eles têm uma idade mais avançada e não têm condições e nem podem receber pessoas nessa fase. Talvez você está aqui nesse momento e tem familiares no Brasil, mas tem que estar em quarentena. Eu conheço pessoas que têm familiares no Brasil, estão aqui sozinhos, e as únicas pessoas com quem eles se relacionavam eram as pessoas da comunidade a qual ele está inserida. E nessa fase, nem sequer isso essas pessoas conseguem ter. Não conseguem ter o contato humano, o contato físico, não conseguem ter o calor de um aperto de mão, o calor de um abraço. Porque, querido, dizer que ama vai muito mais além de palavras, mas dizer que ama está também relacionado com a ação que nós temos com as pessoas. Se eu tenho uma ação de amor para com ela ou não. Então, nessa quarentena, nós estamos vivendo um tempo que realmente o distanciamento, o afastamento tem trazido tristeza, tem trazido, talvez na vida de algumas pessoas, desânimo, tem trazido na vida de algumas pessoas alguma ansiedade, tem trazido na vida de algumas pessoas, talvez, a desistência das coisas. Olha para mim, eu quero te dizer uma coisa. Nós sentimos faltas dessas coisas, porque realmente nós fomos criados para nos relacionar. Nós somos criados para nos relacionar com alguém. Então deixa eu te dizer uma coisa, acima de nos relacionar com o nosso próximo, nós somos criados em primeiro lugar para nos relacionar com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Então mesmo que nesse momento o relacionamento, o contato humano nos tem feito falta, eu quero te convidar a te relacionar com o teu Pai. Se relacionar com o teu Pai. Porque mesmo nessa fase, Ele se preocupa com você. Ele se preocupa contigo e Ele continua se preocupando conosco. Nós fomos criados para nos relacionar e esse relacionamento faz falta sim. Mas há de chegar um novo tempo, quando isso tudo passar, nós iremos voltar para aqui. Pode ficar tranquilo. Nós vamos voltar para as nossas igrejas. Nós iremos novamente nos alegrar no Senhor todos juntos. Nós iremos novamente estar aqui juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós iremos novamente, no final do culto, estar ali na cantina para comer alguma coisa e trocar uma ideia, nos relacionar. Esse momento vai chegar de novo. Mas enquanto esse momento não chega, eu não cesso o meu relacionamento. Se eu não posso me relacionar com meu irmão intimamente, eu entro para dentro do meu quarto e eu me relaciono com meu pai intimamente. Porque o nosso Pai, Ele ainda se preocupa conosco. O nosso Deus, Ele se preocupa conosco, e foi para isso que você foi criado, para se relacionar com Ele. Então, embora nós estamos vivendo um momento onde o afastamento tem sido grande, e é grande nessa fase. Embora nós estejamos vivendo esse momento, eu quero te dizer uma coisa, não é a hora de nós lançarmos a toalha ao chão. Não é a hora de nós esquecermos de tudo que nós temos vivido até aqui. Não é a hora de nós deixarmos para trás tudo que nós aprendemos no Senhor. Não é a hora de eu lançar a minha toalha e dizer, eu desisto. Não é a hora de você deixar a ansiedade tomar conta de você. Não é a hora de você deixar a tristeza tomar conta da sua vida. Mas é o momento de você realmente exercer aquilo para o qual você foi criado. E você foi criado para se relacionar. Se você não pode se relacionar com seu irmão, nós nos relacionamos com o nosso Pai. E é esse o convite que nós queremos fazer para você. Se relacione com seu Pai. Deus, Ele escreve, na palavra do Senhor diz que Jesus, Ele nos ensinando
a como ter intimidade com Ele, Ele vira e diz: olha, quando tiveres que orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto, porque em secreto o Pai te revelará as coisas que Ele precisa que sejam reveladas. Então, meu querido, eu quero te dizer nessa manhã que, embora o afastamento tenha sido grande, sim, entre nós irmãos, eu acredito que esse é um momento que Deus realmente separou, para que nós possamos realmente olhar para o alto e entender que o nosso socorro, ele vem de lá, ele vem dos céus, porque o Senhor continua sendo aquele que tem o controle de todas as coisas. Não mudou, nada mudou. Agora, estamos falando sobre criação, estamos falando sobre tudo aquilo que Deus criou. E a criação, ela, no momento em que Deus cria tudo, Deus diz assim, olha, e viu Deus que era bom, mas quando Deus cria o homem, Deus fala assim, olha, e viu Deus, é o que diz a palavra do Senhor, e viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Nós somos o muito bom de Deus, amém? Você pode dizer um amém aí em sua casa, por favor? Quem está aqui na sala também pode dizer um amém aí, amém? Glória a Deus. Então, e viu Deus que era muito bom. Então nós somos o muito bom de Deus. Essa mensagem é para que você se alegre, é para que você se entenda que existe alguém que te ama e que existe alguém que ainda se preocupa com você. Então, e viu Deus que era bom. Se eu sou muito bom de Deus, nada pode dar errado. Nada pode dar errado. Porque eu sou muito bom de Deus, claro. Se nós estamos em Deus, nada dá errado. O problema veio quando nós decidimos que agora eu posso fazer o que eu acho que é certo. O problema apareceu quando nós decidimos que agora já não é mais aquilo que Deus acha, mas aquilo que eu acho. Agora eu penso que eu posso fazer aquilo que é melhor para a minha vida. Foi o que Eva e foi o que Adão fez lá no Jardim do Éden. Não foi nada mais, nada menos do que isso. Viver a vida conforme eles achavam que era o mais correto. Deus havia estipulado, como de tudo, menos do que está nessa árvore. Como de tudo, menos do que está aqui. Mas eles decidiram que eles tinham que comer do que estava ali, daquilo que Deus tinha dito para não fazer. E talvez os problemas das nossas vidas começam exatamente no momento em que nós decidimos fazer porque nós achamos que é o mais correto. Eu quero te dizer uma coisa, o problema na sua vida não vem por causa de uma pandemia. O problema na nossa vida não vem porque o governo parou tudo, porque não existe trabalho. Os problemas das nossas vidas, eles são maiores do que nós quando nós decidimos viver a nossa vida à nossa maneira. Quando nós achamos que do jeito que eu estou fazendo é o mais correto. Mas todas as vezes que nós viramos o nosso coração para Deus e entendemos que Ele continua sendo o mesmo Deus que cuidou de Adão e Eva e de toda a humanidade até aqui, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Então na minha vida, se existem problemas, eu posso te garantir que não são maiores do que o nosso Deus. E quando nós temos certeza e convicção do Deus que nós servimos, nós entendemos que nada, nenhum problema irá nos fazer balançar e cair. Pode até o vento vir, nós vamos até se calhar fazer assim, balançar um pouco, mas você não vai cair. Sabe por quê? Porque os seus pés estão firmes na rocha que é Jesus. E quando nós firmamos a nossa vida na rocha, nada corre mal. O problema é quando a criação acha que ela pode fazer aquilo que ela tem que fazer da maneira que ela acha que tem que fazer. Viver segundo a sua vontade. A Bíblia fala também, querido, que a maior condenação para o homem é justamente essa. Quando ele vive a sua vida segundo a maneira que ele acha que ele tem que viver. Ele já está entregue em maldição que não existe maior. Já não existe maior castigo para o homem do que não ser entregue na sua própria vontade. Porque quando nós vivemos a nossa própria vontade, nós deixamos de fazer aquilo que interessa a Deus. E aí sim, as coisas começam a correr não da forma que nós pensamos que iria correr. Porque na verdade nós somos criação, existe um Criador. Ora, eu vou te fazer uma pergunta, você já viu algum dia a panela da sua casa virar para você e falar assim, não é assim que faz feijão? Eu duvido. Ou algum dia você tenha visto alguma arte qualquer falar para o seu Criador que não era assim que deveria ter sido feito. Não, não existe isso. Porque a criação ela está sujeita ao Criador. E todas as vezes que nós sujeitamos a nossa vida ao nosso Criador, nós entendemos que tudo corre bem. Mas quando nós queremos viver a nossa vida segundo aquilo que nós acreditamos que é o mais correto, aí sim as coisas começam a correr não da maneira que nós queríamos.
Entenda uma coisa, a criação, ela é sempre perfeita em Deus. Porque Ele é o Criador. E Ele faz nela as coisas maravilhosas que Ele acha que é melhor. Ele é que te dá vida. Você tem vida porque Ele quer. Ele soprou sobre as suas narinas o sopro de vida. E por isso nós temos vida. Nós só temos vida porque assim o Senhor desejou. Nós só falamos porque Deus quis assim que nós falássemos. Nós só nos tornaremos perfeitos em glória quando Ele renovar os nossos corpos, porque assim Ele quer que seja. Então entenda uma coisa, quando nós fazemos as nossas, quando nós guiamos a nossa vida segundo aquilo que Deus deseja, tudo corre melhor, tudo corre diferente, porque Deus, Ele faz aquilo que Ele acha melhor para nós. Ora, se nós humanos preocupamos com os nossos filhos, se nós humanos, nós que somos pais, vocês que são pais aí na sua casa, você se preocupa com o seu filho. Eu não sei se você está aí com a sua família ou não, mas se você estiver com a sua família, olhe aí para o seu filho. Você se preocupa com ele. Você se preocupa com a sua casa, com o seu lar. Então, se nós nos preocupamos, quem dirá o nosso Criador? Ele, para além de nos fazer criatura, Ele quer que nós nos tornemos filhos. E nós só nos tornamos filhos quando nós entendemos que Ele é o nosso Pai. Quando nós reconhecemos que Ele entregou o seu primogênito em favor de nós. Aí sim nós estamos nos tornando filhos. Porque Deus, Ele deseja pessoas com quem Ele possa realmente se relacionar. Ele não quer você também como uma marioneta, senão Ele nos teria criado como criou todas as outras criaturas. Não, Deus, Ele nos quer como pessoas cientes daquilo que está fazendo, entregando a sua vida diante dEle, reconhecendo Ele como Salvador, para que nós possamos nos tornar filhos. Porque Deus, Ele deseja se relacionar com os seus filhos. Deus, Ele nos criou sim, Ele criou todo esse mundo, Ele criou tudo que você vê à sua volta, foi Ele que criou. Maior artista que Deus nós não conhecemos. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus, Ele não é colecionador de artes, Ele não é colecionador de quadros, Deus não é colecionador de criação. E Ele deseja se relacionar com seus filhos. Ele é pai, Ele é o seu pai. E talvez essa manhã você esteja preocupado, meu Deus, o que vai acontecer comigo nessa fase? O que vai acontecer comigo nessa pandemia? Eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro no final do mês, eu não tenho comida para comer. Ei, me escuta, olha para mim. O que eu quero te dizer nessa manhã com todo o meu coração, com toda a fé que há em mim, o que eu quero te dizer é que existe alguém que se preocupa com você. Existe um Deus que te conhece, mesmo que você ainda não o conheça. Ele te conhece e Ele se preocupa com você. Então, mesmo que você esteja vivendo um período difícil, um momento de ansiedade, um momento que você não sabe o que fazer, tenha calma. Tenha calma e reconheça o Deus que está sobre todos nós, que Ele é o nosso Pai e Ele cuida de você. Ele cuida da minha vida. Eu posso te dizer que nesse momento de pandemia tem sido difícil. Claro que tem, não tem sido mais fácil nem mais difícil do que para ninguém. Mas eu tenho uma convicção no meu coração. Eu tenho uma convicção de que praga alguma vai chegar à minha tenda. Eu tenho a convicção e a certeza de que o Deus que eu sirvo é muito maior do que os meus problemas. Eu tenho a convicção e a certeza de que o Deus que eu sirvo, Ele cuida de mim. E quando nós temos essa convicção, querido, eu te garanto, não é loucura nenhuma que possa acontecer nesse mundo que nos vai fazer abalar perante o que está acontecendo. Quando nós temos convicção do Deus que nós servimos, tudo é diferente. Porque nós entendemos que Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que quer se relacionar conosco. Ele é um Deus que olha para nós e diz, eu amo a criação que eu fiz e eu quero me relacionar com ela. Como eu disse aqui já, Deus não é colecionador de artes. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um pai de família e Ele cuida da sua família. Ele cuida de mim e Ele irá cuidar também de você. Talvez você não entenda, mas como é que eu vou fazer então? As coisas são mais práticas do que isso. Eu sei que as coisas são mais práticas do que isso. E por as coisas serem mais práticas, que Deus cuida da sua família da melhor maneira possível. Como é que Ele faz? Ele fortalece realmente aquele que crê nele. Ele fortalece realmente aquele que entrega a sua vida a Ele.
Porque quando, querido, nós entregamos a nossa vida a Deus, nós entendemos que nós não fomos adotados somente por um Pai celestial, mas nós entramos numa família que é muito grande. E eu quero te dizer uma coisa, por causa de um pai, desse pai, por causa de Deus, que se preocupa com você, existe uma multidão de filhos que o reconhece como pai, que também se preocupa com a sua vida. E o que eu quero te dizer nessa manhã, que por causa desse pai e por causa desses filhos também, você não irá padecer. Deus, Ele irá cuidar de você. A necessidade veio, meu querido, nós estamos aqui para ajudar. Eu tenho visto coisas maravilhosas que os irmãos têm feito, não aqui não para falar para engrandecer o ministério Missão Cristã Internacional. A intenção não é engrandecer nome de ministério, mas é engrandecer o reino de Deus. Porque nós temos visto pessoas, e esse ministério também entende e tem vivido isso, que o reino de Deus vai além daquilo que nós imaginamos e daquilo que nós entendemos. E eu tenho visto pessoas que entendem isso. Essa semana nós tivemos a oportunidade de ajudar algumas pessoas, levar cestas básicas, levar para a casa dos irmãos a necessidade que faltava, gás que faltava, e cada vez o pedido tem sido maior, e nós temos tentado atender da maneira que nós conseguimos. E o que eu quero te dizer nessa manhã é que, por causa de um pai que te ama, existe aqui também, nessa comunidade, uma multidão de filhos que também te ama e que vai cuidar de você. Uma multidão de filhos preparada para poder te ajudar nesse momento difícil. Então não fique pensando que você está sozinho. Embora seja essa ordem no momento, fique sozinho. Sozinho em casa, não se relacione, é preciso afastamento. Ok, nós vamos nos afastar, nós vamos cumprir as ordens que o governo terreno nos ordena, como a Ana pregou aqui há alguns dias, alguns domingos atrás, falando sobre o governo terreno e que nós também devemos obedecer. Claro, nós vamos obedecer ao afastamento que o governo tem pedido. Mas nós não iremos nos afastar do Pai que nos ama. Nós nos afastamos fisicamente dos nossos irmãos, mas nós não nos afastamos em oração com eles. Nós não nos afastamos em espírito com eles. Nós continuamos amando os nossos irmãos. Nós continuamos amando quem está nos assistindo aí do outro lado agora. Nós continuamos amando você. E nós não nos afastamos de você espiritualmente falando. Nós continuamos orando pela sua casa, orando pela sua família, porque nós entendemos que o Deus que nós servimos, Ele é maior do que toda e qualquer problema. Então, se a necessidade bateu na sua casa, eu posso te garantir que existem filhos desejantes de te ajudar. Nós queremos te ajudar. Porque nós entendemos que somos filhos e nós temos alguns irmãos que precisam de nós. Então existe um pai que é preocupado com você. Existe um Deus que Ele quer se relacionar conosco. Deus, Ele fez isso com Adão todos os dias. Ao virar do dia, na viração do dia, Deus aparecia no Éden para se relacionar com Adão. E nada mudou nos dias de hoje. Entenda o que eu estou falando. Nós nos afastamos fisicamente dos nossos irmãos, mas nós não nos afastamos espiritualmente deles. Nós continuamos orando, nós continuamos intercedendo, nós continuamos ministrando cura sobre a vida dos nossos irmãos. E muito menos ainda, nós não nos afastamos do nosso Pai Celestial. Então nós temos que ver as coisas por um outro olhar. Temos que ver esse período não como um período de afastamento, mas eu posso te garantir, esse período que a humanidade está vivendo é o período em que a humanidade nunca teve para estar mais próxima de Deus do que agora. Talvez você nunca teve tanto tempo para estar tão próximo de Deus quanto agora. Talvez você nunca teve tanto tempo para ler a Bíblia quanto agora. Talvez você nunca teve tanto tempo para interceder pelo seu irmão quanto agora. Então essa é a hora. Não é um momento que nós temos que ver como tristeza, não é um momento para olhar para as coisas ruins, não é um momento para olhar somente para aquilo de mal que está acontecendo, mas é um momento para olhar para as oportunidades que Deus nos tem dado. E a Bíblia fala que aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. Então, espiritualmente falando, é o momento que você tem mais próximo do seu irmão. É o momento que você tem mais próximo de Deus. A humanidade nunca teve tanto tempo como agora. Nunca. E você pode me confirmar isso. Eu tenho certeza que você está aí dentro da sua casa. Você tem razão. Você tem razão, irmão Tó.
Irmão Wallace, ou como alguns falam, que realmente é o meu nome, né? Mas você tem razão. Nunca houve um período na minha vida que eu tivesse tanto tempo. Se calhar agora você está aí pensando, eu já não sei nem mais o que fazer, de tanto nada que eu tenho para fazer. Eu tenho tanto nada para fazer que eu já nem sei o que fazer. Eu quero te dizer uma coisa. Você tem muito o que fazer. Você tem muito tempo para orar. Você tem muito tempo para ler a Bíblia. Você tem muito tempo para interceder para quem precisa. E você que talvez nunca conheceu a Deus e está nos assistindo nessa manhã, eu quero te dizer uma coisa, não se preocupe nesse período em que você está vivendo sozinho, afastado de quem você gosta. Não se preocupe por esse período de afastamento, porque é um período que, mesmo que você não entenda, em que nós, a multidão de filhos, temos tempo para olhar para você. E nós iremos olhar para você, porque é isso que os filhos fazem. É isso que os filhos têm que fazer. Os filhos têm que realmente se levantar e fazer aquilo para que foram feitos. Se relacionarem, primeiramente com Deus e depois com o nosso próximo. Mesmo que não seja fisicamente, mas será em espírito. Entenda uma coisa, Romanos 8, no capítulo de número 8. Deus fala assim, que a criação, ela espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Então nessa manhã, você que está nos assistindo, que você é filho, eu quero te dizer uma coisa, este é o momento de você se manifestar. Este é o momento de nós nos manifestarmos como filhos de Deus. Nunca houve um momento tão oportuno quanto esse. Vai para as suas redes sociais, fala do Senhor, pega no seu telemóvel, manda uma mensagem de amor. Se você conhece alguém que precisa, fale conosco, ou você mesmo o ajude. Esse é o momento de nós nos manifestarmos como igreja. Então não é um momento triste, não é hora de nós lançarmos a toalha ao chão, não é hora de nós olharmos para os problemas, mas é hora de nós olharmos para o Pai que nos criou, porque Ele continua cuidando de nós. E por causa desse Pai que cuida de nós, eu quero reforçar nessa manhã, existe uma multidão de filhos que se preocupa com você também. Nós como filhos nos preocupamos com você, e nós como filhos, nós iremos nos manifestar para que a criação veja a glória de Deus. Olha, no capítulo de número 11, no mesmo livro de Efésios, abra lá novamente comigo, no mesmo livro de Efésios, no capítulo de número 11 não, no capítulo de número 1 e versículo de número 11, capítulo de número 1 de Efésios, versículo de número 11, diz assim, a palavra de Deus: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou conforme o propósito que Ele tem, ou conforme a vontade que Ele tem. Nós entendemos que tudo que Deus faz, Ele faz conforme a vontade dEle. Ele faz conforme o propósito que Ele tem. E a Bíblia fala que nós somos predestinados em amor por Ele. Deus teve amor por nós, e por causa desse amor Ele nos tinha predestinado para que nós nos tornássemos filhos. Mas nós somente nos tornamos filhos quando nós realmente entregamos a nossa vida a esse Jesus Cristo, a esse que morreu por nós numa cruz, a esse que derramou um sangue no madeiro numa cruz. No capítulo 1 de Efésios, no versículo 5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu quero te dizer uma coisa, o propósito de Deus, a vontade de Deus é que você continue sendo filho, e é que você que não é filho, se torne filho. Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós deixamos de ser apenas criação, e passamos a ser filhos que se relacionam, que amam o seu pai, que o reconhece como pai, e que entende que ele continua no controle de todas as coisas. Quando nós confiamos no nosso pai, quer dizer, você quando era pequeno, com certeza você confiava no seu pai. Eu quando era pequeno, eu vou contar para você, eu quando ia nas piscinas com meu pai, eu sempre que ia com ele, eu queria ir para a piscina que eu não tinha pé, para a piscina que se eu entrasse eu afundava, porque eu sabia e eu tinha certeza e a convicção de que meu pai não ia me deixar me afundar. Mas quando eu não ia com ele, eu tinha medo e eu não gostava de ir sozinho, mas quando eu ia com ele, eu gostava de ir, porque eu sabia que ele não ia me deixar me afundar. E é esse sentimento que nós, quando somos filhos e nos tornamos filhos, segundo a vontade de Deus, é que nós temos no nosso coração. É de que Deus continua sendo um pai amoroso, um pai zeloso e um pai que cuida de nós.
Ele continua sendo o Pai que cuida de nós. Ele não perdeu o controle das coisas. Entenda uma coisa, essa pandemia não veio... E agora? Fui pego de surpresa. Meu Deus não, Deus falando para ele mesmo, não pode, né? Mas ele com certeza lá em cima, sentado no seu alto e sublime trono, ele não foi pego de surpresa. E agora? O que eu vou fazer? Uma pandemia na terra? Meu Deus do céu, nem sei como é que chama aquilo lá, Covid-19. E não estava à espera disso, não, querido. As coisas, a Bíblia diz que não cai uma árvore dos céus, se Deus não uma folha da árvore, se Deus não quiser. Não cai uma folha da árvore, se Deus não quiser. Não cai um fio do seu cabelo, se Deus não quiser. Tudo está debaixo do controle de Deus. E nesse momento de pandemia, de loucura mundial, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele continua controlando a sua vida. Para você que é filho, Ele continua controlando a sua vida. E para você que ainda não o reconhece como pai, eu quero te dizer uma coisa: dê o controle da sua vida para Ele, que eu te garanto que tudo vai correr bem. Tudo vai ser melhor do que tem sido até agora. Porque quando o nosso Pai toma conta das coisas, as coisas correm da melhor maneira. Sabe por quê? A vontade de Deus é perfeita. Jesus, quando Ele nos ensina a orar, em Mateus no capítulo 6, no versículo de número 10, Jesus fala assim: olha, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Agora, se nós analisarmos e formos olhar os céus, nos céus, querido, não existe nada de imperfeito, não existe nada de mal, porque nos céus tudo é perfeito. E se Jesus pede a Deus e nos ensina a orar a Ele assim, para que a vontade dEle seja perfeita na terra como é nos céus, é porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Porque nos céus não existe nada imperfeito. Então o que nós fazemos é trazer a vontade de Deus para a terra. O que nós fazemos é abrir as portas dos céus e trazer os céus para a terra. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: deixe os céus de Deus entrar na sua vida. Você que já o reconhece como filho, em nome de Jesus, se você está com medo, com ansiedade, e por causa de todas essas coisas, você tem fechado a porta dos céus na sua vida, escancara ela nessa manhã. Eu te convido a escancarar a porta dos céus nessa manhã e deixar os céus entrar na sua vida. O que os céus têm? O que os céus traz com ele? Os céus traz alegria, os céus traz amor, os céus traz paz, a paz que excede todo entendimento. Tudo que tem de bom nos céus vem com Ele quando nós abrimos a porta da nossa casa para os céus entrar. Então na sua casa também não vai chegar praga alguma. Na sua casa não vai chegar mal algum, porque você é filho e filho de Deus, e Ele continua sendo um pai zeloso que cuida dos seus filhos. Claro que nós tomamos todas as medidas possíveis. Claro que nós tomamos todos os cuidados possíveis que temos que tomar. O que eu estou dizendo, me entenda nessa manhã, não é para agora você agora sair aí na rua, pegando tudo que você achar que tem que pegar, passando na cara, na boca, na mão. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você, independentemente da situação que está à sua volta, você crê num Pai zeloso e você sabe que mal algum vai chegar na sua vida. É que você entende, como eu já falei nessa manhã, que esse Pai zeloso, Ele cuida de você. E por causa de um pai zeloso, existem filhos que também são a semelhança do seu pai, zelosos, que preocupam com você. Então entenda isso nessa manhã. A vontade de Deus, ela é perfeita, e como ela é perfeita nos céus, ela será perfeita também na terra. Porque tudo que Deus faz é para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Efésios capítulo 1, versículo 12 também diz assim, olha, lê comigo, já estamos terminando. Diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então nessa manhã eu quero te dizer que tudo que Deus faz é para a honra e glória dele. Então se nós somos criados para a honra e glória do Senhor Jesus. Se nós nos relacionamos com Ele, é porque nós nos relacionamos para a honra e glória dEle. Se nós nos relacionamos com o nosso irmão, mesmo que não seja fisicamente nesse momento, me entenda, mas você continua se relacionando com Ele, em espírito, orando, continua se relacionando, enviando uma mensagem, dizendo que ama, isso também é relacionamento. Então se nós entendemos que tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus, nós
passamos a viver a nossa vida glorificando e louvando aquele que merece toda a honra e toda a glória. E olha que interessante, o versículo diz, no versículo de número 12, ele diz que nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ou seja, nós que já o conhecemos como Salvador, nós que já conhecemos a Jesus Cristo, já entendemos que o sangue derramado no madeiro não foi em vão, já entendemos que tudo o que nós fazemos é para a honra e glória do louvor do Senhor Jesus. Nós que de antemão reconhecemos o Cristo, nós fazemos tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E agora eu fazendo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, porque eu entendo isso, eu me manifesto como filho. E aí vai entrar novamente o versículo do capítulo 8 de Romanos, que diz que a criação, ela espera ardentemente a manifestação dos filhos. Porque toda vez que o filho se manifesta, ele se manifesta para a honra, ele se manifesta para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Então nós que de antemão somos filhos, nós nos manifestamos. Nós somos essa multidão de filhos que se preocupa com a sua vida. Nós somos essa multidão de filhos que nesse momento de pandemia escolheu se manifestar para a honra e para a glória do louvor do Senhor Jesus. Para que você entenda e reconheça esse Deus como Pai. Para que você também viva uma vida alegre como nós vivemos. Para que você entenda que não há mal que vai chegar sobre a sua casa. E para você que nessa manhã não conhece esse Deus, eu deixo esse versículo. Para você que ainda não conhece esse Deus, eu deixo para você essas palavras. Que diz aqui no versículo de número 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ora, tudo que nós estamos falando aqui nessa manhã é para que você reconheça a verdade. E há algo sobre a verdade que diz na palavra de Deus que veio um homem na terra. Eu não sei se você já ouviu essa história. Mas veio um homem na terra que diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então quando você ouve a verdade, você está ouvindo Jesus. Quando você ouve a respeito da verdade, você está ouvindo a respeito de Jesus. E Ele é a verdade que te liberta, Ele é a verdade que te salva, Ele é a verdade que te dá alegria, que te dá amor, que te dá paz. Nessa manhã, querido, receba essa verdade na sua casa. Porque quando você receber essa verdade na sua casa, você vai começar a viver tudo para a honra e para a glória de Deus. E as coisas irão correr da maneira perfeita. Porque nós iremos de ser selados com o Espírito. O Espírito de Deus, Ele nos sela. O Espírito de Deus, Ele nos marca. E nada de mal vai chegar na sua casa. A semelhança do povo lá em Êxodo, que estava saindo do Egito para fugir de Faraó. No último dia, na noite anterior, Deus diz para eles pegarem no sangue do cordeiro e aspergir sobre os umbrais das suas portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele não entrasse na casa dos judeus. A semelhança do sangue do cordeiro lá de Êxodo, eu quero te dizer uma coisa: existe o sangue do cordeiro de Jesus, que se você aspergir ele na sua vida, se você aspergir ele nas entradas da sua vida, mal algum vai chegar sobre ela, praga alguma vai chegar sobre ela, e a morte não vai bater na sua porta. A morte eterna nunca vai bater na sua porta, porque esse sangue, ele nos protege, esse sangue, ele nos dá força, esse sangue nos dá convicção de quem nós somos em Deus e de quem é o nosso Pai. Então nessa manhã eu quero que você entenda que Deus, Ele é por você. Nessa manhã eu quero que você entenda que o seu Pai, você que é filho, o seu Pai, Ele se preocupa com você. E você que não é filho, entenda, existe um Pai ansioso de te adotar, porque Ele se preocupa com você. E por causa desse Pai que se preocupa conosco, existe uma multidão de filhos que se preocupa com seus irmãos. Nós nos preocupamos com você. Nessa manhã eu quero te dizer essa palavra: a MCI de Setúbal se preocupa com a sua vida. Os pastores, os líderes, os irmãos dessa comunidade, nós nos preocupamos com a sua vida. E você não irá perecer nesse tempo. Você não irá perecer sozinho na sua casa. Você não está sozinho no seu lar. Mesmo que você não nos veja lá fisicamente, nós oramos, nós intercedemos e nós estamos continuamente nos relacionando com o nosso Pai e também com você. Então nessa manhã que você possa receber essa palavra, tendo a certeza e a convicção de que se você entregar a sua vida a Deus, Ele com certeza irá abençoar você de uma forma que você nunca viu.
Feche seus olhos aí onde você está. Sentado no seu sofá, no seu quarto, na cadeira da sua cozinha, eu não sei o que você está fazendo, mas o que quer que seja que você esteja fazendo, eu te peço, pare agora. Se você estava vendo esse culto e fazendo mais alguma outra coisa, eu te peço, pare agora. Pare um pouquinho. E levante as suas mãos assim para os céus, como quem vai receber. Porque nós queremos orar pela sua vida nessa manhã. Amém? Então levanta assim as suas mãos. Feche seus olhos nessa manhã. Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco nas tuas mãos a vida de quem está assistindo esse culto nessa manhã. Deus, que em nome de Jesus eles sejam, Senhor, tocados pelo teu Espírito, Senhor, aonde eles estiverem. Nós profetizamos a tua paz, nós profetizamos a paz que excede todo entendimento. Senhor, nós profetizamos, Senhor, que ansiedade nenhuma vai chegar na vida dos teus filhos. Nós profetizamos, Senhor, que pandemia nenhuma, Senhor, irá atrapalhar o caminhar da vida deles nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, nós liberamos sobre eles a tua paz. Nós liberamos sobre eles o teu amor. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, a doença venha sair. Nós liberamos a tua cura. Nós liberamos o teu favor, Senhor. Senhor, o teu favor, a tua graça. Nós liberamos sobre eles. Abre o céu, Senhor, das suas casas, Senhor, e derrama sobre as suas casas, Deus, a tua glória em nome de Jesus. Deus, eu libero nessa manhã a cura, Senhor. Senhor, cura, Senhor, do Covid-19, quem tiver infectado. A cura, Senhor, de coluna torta, de dor de cabeça, Senhor. A cura, Senhor, de câncer, Senhor. A cura, Deus, de meningite. Senhor, o que quer que seja, que esteja, Deus, atrapalhando os seus filhos de continuarem glorificando o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos essa manhã, Deus, e que eles possam se converter ao Senhor, possam se converter a Ti nessa manhã, em nome de Jesus, que eles possam abrir as suas vidas, Senhor, e os seus corações, para receber o Senhor, que é aquele que nos salva, que nos liberta, e que nos dá convicção de que praga alguma chega na nossa casa, porque nós Te reconhecemos como Pai, Senhor, um Pai zeloso que cuida de nós. O Senhor continua sendo o mesmo Pai zeloso. Em nome de Jesus, receba essa palavra nessa manhã, amém? E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa continuar nos seus lares durante todo o resto dessa semana, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém?